Bom, e para a gente falar um pouquinho mais sobre o tema da capa dessa edição 219 da Revista Oeste, nós vamos falar agora com a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Muito boa noite, deputada. Seja bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Olá, Paula. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Revista Oeste. Deputada, vamos direto ao ponto. Quero ouvi-la. Na sua visão, na sua avaliação, o que representou aí essa série de derrotas para o governo? E queria que você contasse para a gente como é que ficou a temperatura, o termômetro aí em Brasília depois dessa terça-feira. Vou começar. Você se cai. Para nós, vamos lá, que estávamos lá no plenário, foi o dia mais importante que nós tivemos da legislatura. Não me lembro de nenhum dia em que a gente tenha tido tantas vitórias e tantas vitórias importantes. A coisa mais importante para a gente era manter o veto 46 de 2021, um veto do presidente Bolsonaro, para garantir a liberdade de expressão. Eu posso dizer para vocês, como disse na tribuna, que aquele veto ele poderia representar a diferença entre a gente ainda ter um pouco de democracia para respirar ou o fim da democracia. Graças a Deus, o veto foi mantido e eles não conseguiram criminalizar o que chamam de fake news. E que, na verdade, não é fake news. Eles não estão nem um pouco preocupados em combater a desinformação ou a mentira. Eles estão muito preocupados, sim, no monopólio da informação, para que fique aí para a Rede Globo, seus puxadinhos, para o governo, para o TSE, o Supremo, e calar, censurar todo mundo que queira mostrar a verdade ou simplesmente dar a sua opinião sobre algum assunto, quando essa opinião não agrada aos donos do regime. Também tivemos outras vitórias importantíssimas, né, Paula? A saidinha foi fundamental, a gente conseguir derrubar, sim, esse veto. Estamos vendo aí já alguns ministros do Supremo, pessoas já interpretando que isso só pode se aplicar para quem for condenado daqui para frente. Eu discordo, isso é uma decisão que afeta o processo penal, a execução penal, e não o Código Penal, por isso eu acho que deveria se aplicar de imediato. E nós tivemos outras vitórias, como a questão da lei orçamentária, que ficou proibido agora que se gaste verba pública para promoção de ideologia de gênero nas escolas, invasão de terras de propriedade privada, promoção de cirurgia de mudança de sexo para crianças e coisas desse tipo. E ainda teve a questão do ICMS, que eles perderam também, queriam tributar o ICMS que saísse de uma empresa para uma filial da mesma empresa em outro estado, nós conseguimos derrubar isso também. E, no final, a cereja do bolo foi o PDL das armas. Então, ficam a salvo aí, pelo menos por enquanto, os clubes de tiro, os CACs, né, saíram aí dessa situação terrível que se encontrava. Deputada, eu quero incluir meus colegas aqui na conversa. Alexandre Garcia, hoje conosco nesta sexta-feira. Muito boa noite, Alexandre. Boa noite, Paula, Ana Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Piotr. E, sobretudo, boa noite, minha representante na Câmara Federal. Minha representante, eu pergunto o seguinte: nós tivemos 317 votos de deputados para manter o veto à censura. É uma lei de censura que inventa um crime. Eu posso projetar isso para o projeto de lei de 2020, que continua lá tramitando, aquele que cria, enfim, o crime de fake news? Esse projeto, eu poderia dizer que não tem mais futuro? Tanto esse, Alexandre, eu fico muito honrada sempre de ser a sua representante, de ter um eleitor tão nobre, não é? Então, agradeço mais uma vez. E eu acredito que tanto aquele projeto, que é o 2630, quanto o 8889, que é aquele que visa a taxar
os StreamYards, e que, claro, que também coloca censura, porque cria aí um comitê que vai decidir o que você pode ou não assistir, e a gente tem chamado de projeto do Globo, porque a Globo é a maior e praticamente a única beneficiária. Eu acho que esse projeto também não vai vingar, nenhum dos dois. E é por isso que eles não estão voltando para a pauta. Eles ficam ali na pauta. O 2630 morreu, tá? Esse daí, o Lira já disse que não vai pautar mais. Ele está criando aí um grupo de trabalho para que a gente possa discutir a questão da regulação das redes. E eu acho que a gente vai ter que discutir, sim. A gente não pode simplesmente dizer que não quer discutir o tema, porque aí nós somos taxados de extremistas, não querem participar do debate. Então, nós queremos participar do debate e até construir, ajudar a construir um texto, desde que ele não seja uma forma de se perseguir ou censurar alguém. Ana Paula Henkel hoje conosco também. Ana, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Bem-vindo de volta. Boa noite, dois mestres hoje, né? Sexta-feira, deputada Bia, mestre Alexandre Garcia e Augusto Nunes. Muito obrigada pela entrevista, Bia, e muito boa noite à nossa audiência. Foi uma semana importante, não é, Bia, para a nação, principalmente para a liberdade de expressão. Acho que a sociedade mostrou que quando há um engajamento, as coisas até conseguem andar no Congresso. Então, eu tenho duas perguntas, Bia. A primeira ficou muito claro essa semana que o atual governo não tem voto ali. E é preciso, então, às vezes, né, sempre abrir os nossos cofres públicos e despejar dinheiro do pagador de impostos para que essas pautas do atual governo passem. A primeira pergunta é exatamente sobre isso. Vocês estão bem atentos, né, com a abertura desse cofre, porque voto não tem, é sinal de que precisam colocar mais dinheiro ali. A segunda pergunta, Bia, é se o Congresso está preparado para a não aceitação do Supremo Tribunal Federal no trabalho do Legislativo e aí começar a interferir nessas prerrogativas de vocês, de exatamente legislar, mas a gente sabe muito bem como funciona esse atual Supremo Tribunal Federal. O Congresso está preparado para esse embate caso alguns ministros queiram entrar na prerrogativa de vocês? Ana, essa é uma pergunta bastante difícil, porque a gente sabe que a gente tem uma parcela do Congresso que realmente se preocupa com isso, que acha que isso é uma questão fundamental no regime democrático, como as prerrogativas dos parlamentares, o devido processo legal, a divisão, a separação dos poderes. Eu acho engraçado que todo mundo gosta de falar da harmonia entre os poderes, mas não se lembra que antes de haver harmonia tem que haver a separação e o respeito a essa separação. Não dá para querer que a gente se submeta para que haja uma harmonia, para que não haja confronto. Não pode falar do judiciário, tem que ficar quieto, né? Não é assim que você tem harmonia entre os poderes. Então, a gente sabe que a gente conta com um grupo de parlamentares bastante aguerrido e atento a isso. Agora, é maioria? Não é maioria? Isso aí a gente não tem como adiantar. Vai depender... porque tem algumas pessoas, Ana, que sinceramente parece que elas não se importam. Alguns parlamentares parece que não se importam. Eles ficam ali no meio do caminho e só votam quando realmente tem uma pressão muito forte por parte da população. Então, eu preciso dizer que a gente precisa sempre continuar mobilizando os eleitores para que eles mobilizem, né, para que eles pressionem os seus parlamentares. Isso faz muita diferença. Deputada, a pergunta agora é de Adalberto Piotto. Deputada, boa noite, bem-vinda uma vez mais aqui ao Oeste Sem Filtro. Eu vou só na toada do que já fez menção aí a Ana, porque tem dois casos muito práticos em relação ao que as respostas que o Congresso deu nessa semana. Em relação ao veto, que é extremamente importante, mas uma coisa é o que o Congresso diz, a outra coisa é o que o TSE está pronto para fazer com esse
esse órgão criado que é completamente inconstitucional para atuar agora nas eleições, que vai repetir, na verdade, aquele comitê que o ministro Alexandre de Moraes já tinha montado na eleição anterior em relação ao que eles chamam de fake news, enfim, a desinformação institucional, alguma coisa desse gênero. Ou seja, uma coisa é o que o Congresso diz, com apoio da população, outra coisa é o que o Supremo acha que deve fazer. Nós estamos falando de ativismo judiciário, nesse caso de ativismo do Supremo. A outra coisa é esse entendimento agora do ministro André Mendonça em relação à questão das saidinhas que a senhora já fez menção. O Supremo está se arvorando aí a condição de um poder moderador. Ele está moderando a decisão do Congresso Nacional. Eu começo a ter o risco aqui de uma ser ignorada pelo TSE e a outra ter uma moderação do Supremo. Qual é o limite que tem agora o Congresso para agir, para dizer ao Supremo o que Ana fez menção de alto lá? Há uma independência e harmonia, mas primeiro independência, porque esse avanço do Supremo sobre decisões agora do Congresso Nacional quebra completamente a Constituição, porque a Constituição, deputada, a senhora sabe muito bem, não foi capaz de conter o ativismo do Supremo Tribunal Federal. Por mais que tenham sido vitórias, e eu reconheço que tenham sido vitórias, mas e agora, na prática, como isso vai acontecer? Deixa eu te dizer uma coisa, isso já vem de muito tempo. Quando o Congresso legislou e criou o crime hediondo, eu nem era parlamentar nessa época, o crime hediondo, ele foi entendido como algo que era tão grave, por isso mesmo, hediondo, que ele não comportava a progressão de regime. Pois bem, o Supremo foi lá e disse que a não progressão de regime seria inconstitucional. Então, até os crimes hediondos tiveram que se submeter à progressão de regime. Então, há muito tempo que existe, eu vou dizer assim, uma interpretação que é sempre mais benéfica para o criminoso. E isso não é aquela história de que indúbio pro réu, não estamos falando disso. Nós estamos falando de interpretar a lei de forma mais rigorosa, com muitas garantias, para o criminoso do que? De corrupção, o criminoso violento, o traficante, o estuprador, o homicida. Mas, por exemplo, quando a gente assiste a essa questão aí dos perseguidos políticos, dos presos políticos de 8 de janeiro, eles não têm nenhuma garantia. Assim como Daniel Silveira não teve nenhuma garantia. Então, se é uma questão de interpretação, e você pode interpretar das duas formas, né? Que, não, por ser uma legislação penal, ou mesmo processo penal, ela só pode retroagir se for para beneficiar, muitos juristas vão entender dessa forma. Mas você também pode interpretar que não, que por não se tratar de alteração na lei penal, mas sim no processo penal ou na lei de execuções penais, você poderia aplicar imediatamente, porque toda a lei processual se aplica de imediato. E o que eu estou vendo é o ministro André optar por aquela interpretação que favorece os bandidos e que não favorece a vontade do povo e a vontade do Congresso Nacional. Augusto Nunes, muito boa noite. Sua pergunta aqui para a deputada Bia Kicis. Boa noite, Paula, nossa chefe. Piotr, bem-vindo. Estávamos com saudade. Ana, minha parceira, grande Alexandre Garcia. Minha deputada, o deputado Ibsen Pinheiro, repito sempre a frase dele, dizia que o Congresso faz o que o povo quer, mas o povo precisa mostrar claramente o que quer. Dessa vez o povo mostrou o que queria, isso influenciou a votação. Mas o que houve, o que explica o crescimento do número de parlamentares dispostos a enfrentar o STF? Bom, eu acredito que a coisa está ficando muito escancarada. E os parlamentares vão ficando também incomodados com isso. Então, por exemplo, agora o Supremo votando aí de novo essa questão do aborto, essa decisão do ministro Alexandre permitindo essa assistolia fetal. Esses dias, um deputado que é um grande médico, o doutor Zacarias Calil, que é a maior autoridade no mundo em separação de gêmeos siameses,
Ele subiu à tribuna para mostrar como acontece essa morte por assistolia fetal. Ele levou o boneco, levou a agulha, a injeção, tudo que buscou do laboratório da universidade e mostrou. Então, eu acho que os parlamentares estão começando a ficar também mais incomodados com o fato de ter sempre a gente decidindo, a gente se mobiliza, não é fácil você conseguir aprovar uma lei, vai muita conversa, muito diálogo, um cede daqui, outro cede dali, e quando finalmente a gente consegue um resultado favorável, o Supremo Tribunal Federal vai lá e desmancha tudo. Então, isso acaba por fazer com que as pessoas também se sintam aborrecidas e sintam que o parlamentar está completamente desvalorizado. Hoje, o parlamentar vale muito pouco. Vale muito pouco você ser deputado se você não pode falar livremente, se você não tem liberdade de expressão e se as suas decisões podem ser mudadas com uma canetada por alguém que nunca teve um voto. Deputada Bia Kicis, agradeço mais uma vez a entrevista. Bom trabalho para você, ótimo final de semana, boa noite. Eu que agradeço e estou muito feliz, Paula, por esse timaço que veio aqui me receber. Fico muito feliz e um grande abraço para todo mundo, todos os seguidores da revista Oeste Sem Filtro. Um beijo muito grande para vocês. Um grande prazer estar aqui com vocês novamente.